Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. O motivo de estar gravando esse vídeo hoje aqui é para responder uma pergunta que muitas vezes as pessoas nos fazem a respeito das 70 semanas de Daniel. Antes de começarmos, eu quero ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sabemos que o número 7 na Bíblia, ele está relacionado à divindade, à perfeição. E Jesus aqui responde à pergunta de Pedro, quando se devia perdoar o seu irmão, isso diariamente, até 70 vezes 7, que dá aí 490. Esse número 490, ele está relacionado biblicamente a Israel. Por isso que eu fiz essa temática aqui de Abraão ao milênio, para que a gente entenda aí, desde o chamamento de Abraão até o milênio, que é o reino de Cristo. Os 490 anos, eu coloquei aqui, o número 490, melhor dizendo, ele está relacionado a Israel. 490, ele está relacionado a Israel. Como eu falei, desde o chamamento de Abraão até o final da grande tribulação, isso ainda está projetado para o futuro, há 4 períodos. Preste bem atenção neste detalhe. Há 4 períodos. Por isso que eu costumo dizer que nada na Bíblia está por acaso. Tudo tem um significado dentro da agenda de Deus. Tudo tem um propósito e também tem um significado. Então, desde Abraão até o milênio, nós temos aí 4 períodos. Dentro desses 4 períodos, cada um deles tem 70 semanas. E a gente vai mostrar isso dentro dos períodos. 70 semanas multiplicado por 7. Cada período desse aí abrange 490 anos. Preste bem atenção. Desde Abraão até o estabelecimento do milênio, ou seja, até a grande tribulação, que vai ser a parte final para estabelecer o milênio, nós temos aí 70 semanas, que multiplicado por 7 anos, dá aí 490 anos. Então nós vamos aqui para o primeiro período. O primeiro período, ele vai aqui, primeiro período, ele vai de Abraão, tá vendo aqui, até o Êxodo. Até o Êxodo. Somando esse período de Abraão, desde o chamamento de Abraão até o Êxodo, nós temos aqui 505 anos. Preste bem atenção, nós temos aí um período que abarca 505 anos. Dentro desse período inclui o cativeiro egípcio e não considera aqui também os 15 anos de Ismael. Porque Abraão ele tinha a promessa e ele quis se antecipar à promessa. Nós conhecemos muito bem a história entre ele, Sara e Agar, e veio diante dessa antecipação, nós temos a Ismael. Gênesis capítulo 16, versículo 3 e 4. O chamamento de Abraão se dá com a idade de 75 anos. Depois, isso aqui é só um resumo para você entender. Depois você pode pesquisar, você pode estudar. O chamamento de Abraão, 75 anos. Com 86 anos, Abraão ele vai nascer Ismael. Vai nascer Ismael. Né? Ele vai ter... vai ser concebido através de Agar, a egípcia, e vai nascer Ismael. Com 100 anos de idade, preste bem atenção, nasce quem? Nasce Isaac.
E qual é o resultado de tudo isso? O resultado é, dos 505 anos que abarca este período, não considerando a desobediência de Abraão e não confiar na promessa, não considerando aqui os 15 anos de Ismael, se você pegar 505 menos 15 anos de Ismael, então nesse primeiro período aí, nós temos aqui 490 anos. Primeiro período. Segundo período, ele vai do Êxodo, que está aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não é um negócio fácil de fazer, um negócio muito trabalhoso. Pegando aqui do Êxodo até a dedicação do templo, isso aqui está tudo registrado na Bíblia, irmãos. Tudo está na Sagrada Escritura. Nada está por acaso. Do Êxodo até a dedicação do templo, que foi através de Salomão, nós temos um período que abarca aí 573 anos. Preste bem atenção. Aí dentro desse período nós temos aí o povo no deserto, que é a saída já do Êxodo, o povo no deserto 40 anos. O povo governado pelos juízes abarca um período de 450 anos. Aí nós temos o primeiro rei de Israel, Saul, 40 anos. Davi, mais 40 anos. E Salomão, dando início aqui, o período desses 3 anos aqui, que é o período da dedicação do templo, 3 anos que está registrado em 1 de Reis 6 e 1, e 1 de Reis, capítulo 6, versículo 37, você vai entender isso aqui, os 3 anos. Aí se você somar tudo isso, 40, mais 450, mais 40, mais 40, mais 3 da dedicação do templo na época de Salomão, abarca aí um período, como eu falei, de 503 anos. Pois bem, mas aí na época dos juízes, nós temos um fato inusitado, como aconteceu diante de Abraão lá atrás também, que não foi considerado diante ele não crê na promessa e antecipar a promessa. Nós aqui no tempo de juízes, o povo, o livro de juízes é considerado o livro da desobediência. Então, o povo aqui, por não obedecer a Deus, Deus ele castigava o povo. Então nós temos aqui o primeiro castigo do juiz, que foi pelo Cuxã-Risataim, e que está em Juízes capítulo 3, versículo 8. Israel ficou aqui 8 anos cativo. Depois, mais 18 anos em Eglon, sobre o domínio de Eglon, Juízes 3, versículo 14. Depois, mais 20 anos sobre Jabim, 20 anos, Juízes 4, versículo de número 3. Depois, os midianitas, ele ficou aí sobre o domínio dos midianitas, Juízes 6, versículo de número 1. E por fim, ele ficou 40 anos sobre o domínio aí dos filisteus, Juízes, capítulo 3, versículo de número 3, de número 1. Somando todo esse período aqui de cativeiro, na época dos juízes, eu quero que você entenda isso, dá 93 anos. 93 anos esse período aí de cativeiro. Se você pegar os 573 anos, que é o período que abarca essa época aí, do êxodo até a dedicação do templo, você vai pegar 573 menos 93, que é o período em que Deus castigou esse povo, Deus permitiu por causa da desobediência. Deus não considera esse tempo também, assim como não considerou. Aí vai dar uma somatória aqui de 480 anos. Mas se você pegar mais 7 anos da construção do templo, aqui, ó, 7 anos, que foi o período que demorou para construir o templo, 1 de Reis, capítulo 6, versículo 38, você vai ter esse relato. Mais 3 anos do acabamento, da ornamentação do templo, você vai ver 1 de Reis, capítulo 7, versículo 13 ao versículo de número 51, vai dar um período de quantos anos? 10 anos. Somando esse período aqui, 480 mais 7 mais 3, olha só o resultado disso, 490 anos no segundo período.
Aí nós temos agora o terceiro período. Isto tudo está na Bíblia, irmãos. Não é fácil entender isso. O terceiro período vai do templo, aqui ó, do templo ao retorno de Neemias, ou seja, a inauguração, a dedicação do templo até o retorno de Neemias, dá esse período aqui, ó, 560 anos. Neemias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, vai tratar de Neemias retornando a Jerusalém, a fim de reconstruir a cidade. E também aí nesse período nós temos o decreto de Artaxerxes, que foi assinado, olha os dados, no ano 20º do seu governo. Preste bem atenção. Aí nós temos o período do cativeiro, que Jeremias vai falar, Jeremias capítulo 25, versículo 11, e Daniel 9, versículo de número 2. Se nós não considerarmos aqui os 70 anos onde o povo ficou guardado, ficou no cativeiro lá guardado, mais uma vez pela desobediência, pela idolatria, por não ter guardado sábados, etc. Se você pegar 560 menos 70 anos em que o povo ficou guardado ali no cativeiro, o exílio babilônico, olha só que interessante o resultado disso aqui. Abarca um período aí de 490 anos. Por fim, nós vamos agora para o quarto período. Quarto período, eu vou me afastar aqui mais uma vez. Se você aí quiser tirar um print, você pode tirar para você poder estudar, pode pesquisar a respeito desses 4 períodos que vai de Abraão até o milênio. O que me fez fazer este vídeo aqui é justamente o período que a gente está estudando aí a respeito do milênio, essa fase final aí da Escola Bíblica Dominical. Por fim, o quarto período, ele vai de Neemias até a vinda de Jesus para o milênio. Preste atenção neste detalhe aqui. Ele vai de Neemias, como eu falei aqui, até a vinda de Jesus para o milênio. Por que ele vai de Neemias? Porque Daniel, capítulo 9, vai falar justamente destas 70 semanas. Este período aí, de 70 semanas, ele está dividido, preste bem atenção neste detalhe, agora é que vem a parte crucial do calendário profético da agenda de Deus, para Israel, para a humanidade e para a sua igreja. Este último período de 70 semanas está dividido em 3 períodos. Preste atenção neste detalhe. Está dividido em 3 períodos. O primeiro período, ele abrange das 70 semanas. Só é você ler Daniel a partir do versículo 24. 7 semanas. 7 semanas para a reconstrução do templo. Preste atenção nisso aqui. Primeiro período, 7 semanas para a reconstrução do templo. Segundo período, 62 semanas até a morte do Messias. Até a morte do Messias. Se você somar 62 com mais 7, dá quanto? 69. Falta quanto para 70? Uma semana de anos. Uma semana de anos. Eu coloquei aqui. Falta uma semana. Agora, para a gente concluir. A última semana, que é justamente essa aqui que falta para se cumprir, ela vai acontecer, ela vai dar início após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for raptada, quando acontecer o arrebatamento secreto da igreja, a igreja for se encontrar com Cristo. Essa última semana vai do arrebatamento, como eu falei, até o retorno de Cristo, quando ele vai vir reinar. Quando a igreja for sair, for arrebatada, sair da terra, aí vai entrar esta última semana de Daniel, a qual ela está dirigida automaticamente, como os 490 está relacionado a Israel, ela vai se dirigir automaticamente aos judeus, ao povo de Israel e também à humanidade. Agora vamos fazer o cálculo final para a gente entender aí esse último período de 490 anos. 7 semanas
de anos mais 7 de anos. 7 de uma semana mais 7 de anos. São 49 anos para a construção do templo. Isso já aconteceu. Mais 62 vezes 7, 62 semanas até a morte de Cristo. Até a morte de Cristo dá 400. Olha aqui, ó, esse período dá 434 anos. Se você somar esse período das 62 semanas vezes 7, que dá 434 anos. Eu estou transformando semana aqui em anos. 434 mais 49 anos, já transformei a semana em anos, vai dar 483 anos. Ou seja, falta quanto aí para se completar 490? Falta uma semana de 7 anos. Ou seja, é como tivesse o relógio parado, parou aqui, após a morte de Cristo aqui, esse relógio parou, e aí entra quem? Entra justamente a igreja. A igreja que durante esses mais de 2000 anos, nós estamos vivendo aí a era da graça, aonde entra quem? Entra justamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu finalizo os 490 anos desse último período. Esse último período nós estamos parados aqui em 483 anos, e parou ali na morte de Cristo, e corresponde a 69 semanas, faltando uma semana de anos para se cumprir. E isso só vai se cumprir quando a igreja de Cristo for arrebatada da terra. Eu espero que você tenha entendido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.